CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você, ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, terça-feira, 6 de agosto de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Começamos falando de Jogos Olímpicos. O Brasil venceu a República Dominicana e garantiu vaga na semifinal do vôlei feminino. A seleção comandada por Zé Roberto Guimarães fechou o jogo em 3-0. O Brasil aguarda agora o vencedor do duelo entre Polônia e Estados Unidos, que acontece daqui a pouco ao meio-dia. E agora o destaque do Guarani, que entra em campo nesta terça-feira contra o Ceará. Grande abraço, bom dia pra você, Lupe. Opa, tudo bem, Júlio? Bom dia, uma excelente terça-feira pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes. O Guarani busca fechar o primeiro turno com 14 pontos, mas para isso é preciso vencer o forte Ceará lá na Arena Castelão. A tendência é que Alan Al mantenha o mesmo time que entrou em campo contra o Brusque na última rodada e que o Guarani venceu por 1-0. Daqui a pouco o Luan Dias projeta o duelo e também vamos direto para Fortaleza com informações do Vozão, que vem de uma boa sequência nas últimas rodadas da Série B. Mais Olimpíadas, Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta terça-feira às 4h30 da tarde pelas quartas de final do torneio de basquete masculino em Paris. Será o reencontro da seleção brasileira com o Dream Team norte-americano depois de 28 anos. Lembrando que no basquete o time que mais vezes venceu os Estados Unidos é o Brasil, 14 vitórias. Vem a 15ª? E o destaque do futebol paulista, chegando agora com o Fábio Scheib. Grande abraço, bom dia pra você, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Vamos falar do Palmeiras. A princípio, o Palmeiras trabalha para ter o garoto Estevão no duelo decisivo de amanhã contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Lateral Mike treinou normalmente e tem volta garantida. Os desfalques também assombram Ramon Dias em partida de amanhã contra o Grêmio, também pela Copa do Brasil. Timão não terá Ranieri, Alex Santana e Yuri Alberto. Já o São Paulo trabalha para o duelo de quinta-feira contra o Goiás em Goiânia. Zubeldia terá força máxima. Já o Santos renovou o contrato com a fornecedora de material esportivo. Novo acordo vai até o fim de 2026. Diretoria garante melhor contrato da história. E a seleção brasileira feminina enfrenta a Espanha nesta terça-feira às 4 da tarde pela semifinal dos Jogos Olímpicos. Dono de 2 pratas olímpicas do futebol feminino, Atenas 2004 e Pequim 2008, o Brasil tenta voltar à decisão depois de 16 anos. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. Macaca que já começou a preparação para enfrentar o Coritiba na próxima rodada, a primeira do retorno. O jogo acontece no domingo, 4 horas da tarde, no estádio Couto Pereira, no Alto da Glória. Daqui a pouco, o técnico Nelsinho Batista vai falar sobre esse equilíbrio, que a Ponte não está encontrando. Vencer em casa, mas também conseguir pontos fora. E o treinador também explica essa mudança de peças no meio-campo. Ramon Carvalho, que pode voltar ao time no duelo contra o time paranaense, mas a função está sendo feita por Everton Brito. Daqui a pouco, o Nelsinho explica a diferença dos dois jogadores. Mercado da bola, Daverson já está em Belo Horizonte para acertar os detalhes finais da negociação com o Atlético Mineiro. O atacante desembarcou no Aeroporto Internacional da capital em Confins na última segunda-feira. Lembrando que o Atlético Mineiro fez uma compra de 4.500.000, aceita pelo Cuiabá, e o Daverson assina contrato com Galo até o fim de 2025. Estes são os destaques aqui do nosso CBN Esportes dessa terça-feira. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070, 991869070, é o WhatsApp da CBN que fica à disposição a partir de agora.
Trabalhos técnicos do CBN Esportes com o Valmir Bortoleto, coordenação de stream com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h10. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito aqui na CBN com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Andrade Neves tem excesso de veículos na chegada ao Balão do Castelo, desde a Rua Engenheiro Arthur Canguçu. No sentido centro, trânsito fluindo bem. A Avenida Barão de Itapura tem excesso de veículos na saída da Rua Barão de Parnaíba até a altura da Rua Sacramento, pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Brasil, sentido Vila Nova, vai fazendo um bom caminho. No sentido centro, tem excesso de veículos na saída do Balão do Timbó até a Avenida Barão de Itapura, por conta de obras naquele trecho, e mais à frente na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Quem segue pela Orozimbo perde tempo somente pela pista da direita, sentido centro, da Rua Maria Monteiro até a Maternidade, e no sentido oposto, sentido norte-sul, na saída da Avenida Anchieta. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN 11h13. Chega de ser figurante no seu banco. Traga sua vida financeira para o C6 Bank e vire protagonista com o cartão C6 Mastercard Black. Peça já o seu. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E o Brasil está classificado para as semifinais do torneio de vôlei feminino. Nesta terça-feira, a seleção não deu chances para a República Dominicana e venceu por 3-0, com parciais de 25-22, 25-13 e 25-17. Gabi terminou como a maior pontuadora do jogo, foram 20 pontos. Ana Cristina jogou demais também com 14, Rosa Maria fez 11. Na próxima fase, o Brasil vence ou Estados Unidos ou Polônia, que jogam já ao meio-dia. Lembrando que no masculino, infelizmente, fomos eliminados para os Estados Unidos. Toque de Ouro, com André Heller. E é hora de falar justamente sobre o nosso vôlei. De um lado, alegrias com a seleção feminina, do outro lado, momento de reflexão depois da eliminação do Brasil para os Estados Unidos. Ótimo dia para você, tudo bem, André Heller? Tudo bem, Júlio? Como vai? Muito bom dia a você, ao Lupe, a toda a nossa audiência. Verdade, né? O Brasil não conseguiu
a classificação ontem com o masculino. Falaremos disso em breve, mas antes disso, viu, Júlio e Lupe, eu quero compartilhar com vocês, apesar da derrota do vôlei, hoje está sendo um dia muito feliz para mim. Eu estou aqui nessa transmissão com vocês diretamente do Hospital Boldrini. Hoje eu vim passar a manhã aqui com os pacientes de reabilitação do Hospital Boldrini. Tive a oportunidade de conversar com eles, jogamos vôlei sentado e eu vou passar por outras modalidades. Então, para mim está sendo uma manhã muito especial, muito bonita, e uma semana também igualmente especial, porque no dia 11 de agosto, no domingo agora, no Dia dos Pais, nós temos a corrida e caminhada do Hospital Boldrini. E hoje, Júlio e Lupe, isso é muito importante que todos saibam, hoje é o último dia de inscrição para aquelas pessoas que querem participar da corrida e ajudar essa causa tão bonita, tão importante para esse hospital que tem feito a diferença na vida de tantas pessoas. Eu quis compartilhar esse assunto com vocês logo no início da nosso encontro, porque realmente está sendo um dia muito importante para mim, uma semana importante, mais do que isso, poder participar e viver este movimento que o Hospital Boldrini faz através de toda a estrutura, de todos os seus profissionais, para mim, na verdade, é uma honra. Sem dúvida nenhuma. Parabéns, inclusive, André, por se dedicar tanto tempo para esses momentos que na vida dessas crianças faz muita diferença e nos servem também de muito combustível, né? Quando a gente tem o contato com as crianças do Boldrini, a gente também renova muitas energias, né? E repensa muita coisa. Então é um momento de reflexão bem legal. Bom, vamos agora avançar para o vôlei. Você quer começar pela notícia boa ou pela notícia ruim, André? Eu vou te deixar aqui escolhendo. Vamos pelo que não foi bom, né? Ontem o Brasil masculino, infelizmente, não mostrou força para passar pela equipe americana, acabou perdendo o jogo por 3-1. Eu confesso que não vi, ou melhor, vi em poucos momentos assim, no Brasil, uma condição de superar a equipe americana. Obviamente, o Brasil não mostrou todo o seu potencial. Por outro lado, nós vimos uma seleção americana mostrando e tendo uma performance que a gente chama assim, o fino do vôlei. Funcionou em todos os fundamentos, teve uma estratégia muito clara de sacar em cima do Leal enquanto o Leal estava na quadra. Depois, com a entrada do Adriano no lugar do Leal, continuou minando o Adriano e o Brasil não conseguiu conquistar a vaga nas semifinais. Mas é importante que se diga, viu, Júlio e Lupe, que as outras quartas de final, Japão e Itália, Alemanha e França, Polônia e Eslovênia foram igualmente disputadas e saíram vencedoras as equipes que mostraram as mesmas características que os Estados Unidos. Um jogo muito consistente, muito volume de jogo e uma coisa muito interessante, né? Por vezes nós vemos equipes de vôlei ganhando em função de um fundamento ou um componente que se destacou. As 4 equipes que se classificaram para a semifinal foram aquelas equipes que jogaram bem em todos os fundamentos. Não só fundamentos técnicos, mas também jogaram bem no que diz respeito à estratégia de jogo. Bom, temos muitos pontos a serem colocados aqui em pauta. Lupe, eu só queria fazer rapidamente uma observação. Teve um episódio ali, ainda no primeiro set, estava 23-23, quando o Darlan é trocado ali faz a troca ali com o Alain. Eles fazem um toque ali, né? Meio que uma comemoração ali entre os dois, uma celebração. E aquilo meio que deixa o Bernardinho irritado, porque tava rolando o jogo. O Bernardinho, vamos, gente! E eles pararam ali pra fazer esse toque. Então acho que o que eu sinto é que nesse momento de transição faltou um pouquinho desse espírito olímpico, de entender mais o que é o espírito olímpico, assim como a geração do André, outras gerações entenderam mais rapidamente. Nada contra isso, às vezes faz parte da cultura deles ali, às vezes é uma situação que acaba unindo os jogadores, mas me incomodou e parece que ter incomodado o Bernardinho também. Só queria fazer essa observação, pois não, Antônio Lupe?
O André, sempre uma alegria em falar com você aqui no Toque de Ouro, André. E você falava, né, e colocava o Brasil como um dos favoritos, né, mesmo com toda essa dificuldade que a gente já sabia que o Brasil iria enfrentar. Mas eu acho que a eliminação do Brasil, ela também tem um impacto muito forte naquilo que a gente chama de ciclo olímpico. O que é o ciclo olímpico? É o período de preparação até as Olimpíadas. E o Brasil ele teve muita dificuldade. E você já alertava isso quando o Renan Dalzotto já deixava o cargo de treinador muito perto dos Jogos Olímpicos de Paris e o Bernardinho assumindo. O período é muito curto. O que esperar agora? Não sei se o Bernardinho também já voltou a colocar o cargo dele aí em dúvida, mas o que é necessário fazer no ciclo olímpico para melhorar a seleção brasileira masculina, pensando em Los Angeles 2028? André, bom dia. Bom dia, Lupe. Muito bem colocado. Lupe, Júlio também. É importante, quando a gente fala de espírito olímpico, né, Júlio, nós estamos falando também de cultura, né? Que aí a cultura, a gente pode falar de cultura de um país, cultura de uma cidade e cultura de uma equipe esportiva também. Uma cultura independente da organização de um time esportivo, é formada por processos, comportamentos e rituais. A questão é que quando as coisas não vão bem, nós costumamos questionar essas questões, né? Esse ritual do Darlan e do Alain é um ritual que eles usam há bastante tempo, né? Só que como as coisas não iam bem, realmente a gente acaba levantando esses questionamentos e irritando algumas pessoas, o que é natural. Mas é uma construção, né? E quando a gente fala de construção de cultura, a gente também fala sobre construção de ciclo olímpico, né, Lupe? Agora, um ciclo olímpico, ele é formado por 4 anos, mas uma geração é formada, construída ao longo de mais tempo, eu diria até uma década. Nós estamos vivendo um momento de construção de uma geração, de uma identidade, de um perfil. Isso leva muito, muito tempo. E também entra um componente aqui muito importante, que também, por vezes, é injusto, que é a comparação desta geração com outras gerações que foram amplamente vitoriosas, né? O diferente aconteceu com aquela geração que vencia tudo e mais um pouco. Não é normal se manter no primeiro lugar do pódio como nós fizemos. O normal é termos uma alternância no primeiro lugar do ranking ou nos 3 primeiros lugares do pódio, como vem acontecendo com o Brasil. O Brasil fez um ótimo pré-olímpico ano passado, venceu a tão temida Itália para se classificar para a Olimpíada, mas este ano não fez uma boa VNL, nem uma campanha nos Jogos Olímpicos, e aí muitas dúvidas acontecem. Eu acho que o cerne desse questionamento, Lupe, Júlio, não deve ser só no que diz respeito a resultado, tá? Eu sou um grande questionador, não crítico. Questionador, eu sou um profissional, uma pessoa que reflito muito em relação ao nosso processo de formação de atletas no Brasil. Vem acontecendo bem ao longo de alguns anos, em função até pelo movimento que o Comitê Brasileiro de Clubes vem fazendo em relação à descentralização de recursos, mas nós devemos reavaliar, refletir quanto ao processo de formação de atletas na prática, na quadra, na relação com os atletas, na formação desses atletas, desde os fundamentos técnicos até os fundamentos estratégicos, comportamentais e mentais e psicológicos. Nós tivemos um lance ontem do Central Holt dos Estados Unidos, que na hora que eles mais precisavam, ele encaixou um saque, um ace na paralela, num ponto específico da quadra do Brasil, e ele saiu apontando para a cabeça assim, olha, é concentração, como deixando a mensagem, é concentração, é a cabeça, é a caixa de comando está aqui no cérebro. Nós temos que refletir e repensar que um atleta é formado por fatores técnicos, táticos, estratégicos, físicos, motores, mas a caixa de comando sempre está no cérebro, e nós temos que entender que o componente cognitivo, mental e psicológico, ele é tão importante
quanto componente tático, técnico e estratégico. Muito bem. Fábio Schaub também tá com a gente, né, Fábio? Para falar sobre voleibol. E a gente precisa falar também da seleção feminina, né? Isso que eu ia dizer. Venceu muito bem. Muito bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes da CBN mais uma vez. Eu queria falar sobre o vôlei feminino, que hoje na Arena Paris Sul deu uma aula, né, contra a República Dominicana. O apoio da torcida foi muito notório também, a torcida brasileira cantou bastante. Queria saber o quanto isso é importante, né, para a confiança das jogadoras, né, a seleção feminina agora nas semifinais, espera os Estados Unidos ou Polônia. E também queria saber do André, que é um conhecedor nato do vôlei mundial, qual a melhor seleção para encarar nessa semifinal, já pensando numa eventual final lá para frente, né, André? O que você acha que é não mais fácil, que é tão complicado, na semifinal é sempre complicado, mas o mais acessível para o Brasil, ou Estados Unidos ou Polônia nessa semifinal? Legal, ótima pergunta. Eu não pude assistir o jogo que aconteceu nesta manhã, por um ótimo motivo. Na verdade, eu estava jogando um outro jogo aqui, estava jogando vôlei sentado aqui com os pacientes de reabilitação, e quero deixar claro que registrem aí que eu ganhei uma partida, mas perdi 2. Então, é importante que vocês saibam disso, que eu não consegui desempenhar o meu máximo aqui. Fui derrotado porque temos ótimos atletas aqui. Mas, Fábio, é o seguinte, cara, é muito difícil avaliar. Se eu tivesse que escolher, eu com certeza não escolheria os Estados Unidos. Estados Unidos é uma equipe extremamente disciplinada, tem no seu comando um craque, que foi craque nas quadras, é craque como técnico agora, o Kurt Kirali, e acho mais viável ou menos difícil, ou menos complexo, cruzar contra uma seleção polonesa. Mas estou curioso para saber qual vai ser o adversário que vai sair vencedor e vai cruzar contra o Brasil. O fato é que é muito difícil pensar no adversário mais fácil. Na verdade, é sempre menos difícil, menos complexo. O adversário que vier, o Brasil jogando o que jogou no último jogo e agora, nas quartas de final, com certeza tem boas chances de sair vitorioso. O que nos resta é ficar na torcida para que o Brasil continue nesse movimento ascendente, porque vem realmente crescendo ao longo da competição e conhecendo bem essa equipe e o movimento que essa equipe vem fazendo, com certeza ainda mostrará o seu melhor voleibol na próxima fase. Maravilha, André. Bom, a gente está aqui na torcida agora pelas meninas do Brasil, né, que estão jogando muito bem, vôlei de praia também, com ótimos índices, e que, mais uma vez, a gente consiga refletir em cima do desempenho da seleção masculina e que agora esse novo ciclo que vai se iniciar seja um ciclo mais vitorioso para nós nas duas modalidades, no vôlei masculino e no vôlei feminino. Mas sempre uma honra, você nos trouxe aqui com muita clareza a sua opinião e também pontos de reflexão que são importantes nesse momento. O pós-eliminação é sempre muito difícil, mas você tornou essa conversa mais leve e a gente agradece por isso, viu, André? Júlio, última coisa, eu sei que eu já estou me alongando, mas erros, frustrações, tristezas e derrotas nos concedem lições e nos fazem ver um cenário com mais clareza, por vezes melhor do que vitórias e acertos. Essa derrota do Brasil pode ser um ponto de inflexão. E, por fim, novamente, hoje é o último dia das inscrições para a corrida e caminhada do Hospital Bodrini. Eu estarei lá, então conto com a presença de todos, é um momento especial para todos nós. Muito obrigado, pessoal, até semana que vem, saudações olímpicas. Valeu, grande André Heller, nosso campeão olímpico aqui nesse bate-papo sobre voleibol, muito importante. Dá tempo aqui de ler algumas mensagens antes do repórter CBN? Vamos lá então, antes do repórter CBN aqui, registrar a mensagem do JP de Moraes. Bom dia, CBN, grande resultado do Medina, principalmente por tirar manobras daquelas marolinhas. Para surfar em ondas daquele nível, seria melhor ter competido no Rio Sena. JP de Moraes. Estou 100% com o JP de Moraes. Foi extremamente frustrante ontem a semifinal do masculino. Até do feminino, né? Acho que até do feminino a gente merecia um ouro, tá? Mas o Medina, olha, o Medina seria uma medalha fácil pro Brasil, só que onde eles escolheram não tem o que ele fazer, ele não consegue criar onda para surfar. Júlio, aí também a gente precisa, eu concordo com o ouvinte, concordo com você, mas
o calendário olímpico é muito apertado e o surf já estava ali meio que no desespero, né? Porque a bateria era para ter acontecido no domingo. Sim. Aí o mar estava muito calmo. Passaram para segunda-feira. Aí, se ficasse... mas aí o problema é a organização. Aí né? o problema é a organização, claro. Você coloca os atletas para nadar no Rio Sena. Tem atleta sofrendo com problema de bactéria. Não, mas aí você tá pegando um outro gancho. Aí você escolhe um mar que é extremamente problemático no sentido de não tem onda. Sim. Não tem onda, né? Eles não conseguem fazer o que eles sabem de melhor, porque não tem onda. E aí no feminino... Tatiana, por pouco ali, será? Cara, porque eu não entendo as manobras, né? Mas o lance da subjetividade é muito complicado. Esse é o grande problema dos... Então a gente vai olhar pra ginástica... pro skate, pro surf, são esportes subjetivos, então a avaliação das notas são subjetivas também. Isso dá margem para muita insatisfação. Então o surf ontem, apesar de um resultado histórico, me deixou bem frustrado por conta dessas situações. Fica calmo, não precisa ficar nervoso. Então vou lá tomar uma água e então, já volto, 11h31. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Repórter CBN. Terça-feira, 6 de agosto de 2024. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,35%, com 125.705 pontos. A movimentação ocorre depois da queda de 0,46% registrada ontem. Na segunda-feira, o temor de recessão nos Estados Unidos gerou uma queda global dos indicadores econômicos. Hoje, os mercados do mundo todo operam sem uma direção definida. A Bolsa de Tóquio encerrou com alta superior a 10%, depois de ter tido ontem a maior queda desde 1987. Já o dólar comercial abriu em baixa e, no momento, é negociado a R$ 5,65, queda de 1,56%. Ontem, a moeda americana encerrou no maior patamar desde março de 2021. A cotação chegou a 5,74. No momento, o euro vale R$ 5,17, elevação de 1,89%. Uma criança de 6 anos mantida refém por mais de 15 horas em casa pelo pai armado foi liberada em Campos Altos, no Triângulo Mineiro. Houve uma intensa negociação entre o homem e agentes do BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais de Belo Horizonte. Segundo a PM, a vítima está bem. De madrugada, outros 2 menores de 10 e 13 anos também tinham sido liberados sem ferimentos. O homem estaria em surto. Ele chegou a efetuar pelo menos 5 disparos, mas ninguém se feriu. O candidato da oposição à presidência da Venezuela, Edmundo González Urrutia, deve comparecer à sede do Tribunal Supremo de Justiça do país na quarta-feira. A intimação foi feita pela máxima instância judicial depois de o presidente do Conselho Nacional Eleitoral entregar as atas de votação e elementos que provariam a realização de um ataque cibernético sofrido pelo órgão. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, estamos de volta agora para falar do Guarani que entra em campo nessa terça-feira contra o Ceará, fora de casa, Lupe. O Guarani tem esse compromisso. A última rodada do primeiro turno para o Bugre acontece nesta terça-feira, 9 da noite, na Arena Castelão. O Ceará vem de bons resultados, brigando ali para entrar no G4. Já o Guarani tem como objetivo pontuar, chegar ali, quem sabe, aos 14 pontos, caso a vitória seja conquistada pelo Guarani, porque aí o Alan Al ele vai encarar uma sequência muito parecida com o que ele enfrentou no Vila. Se o Guarani empatar, aliás, deixa eu ver a tabela de classificação aqui da Série B. Se o Guarani vencer, ele consegue pelo menos também sair da última colocação. Ele joga o Ituano, né? Deixa eu só confirmar aqui. Sim, a tabela o Ituano tem 13, tem né? 13. Se o Guarani vencer, ele vai a 14 e deixa o Ituano na lanterna. E dá aí uma esperança a mais para o torcedor do Bugre no retorno da competição. Mas, como eu disse, partida nada fácil pro Guarani. Antes do embarque, o Luan Dias conversou comigo e falou a respeito desse momento que ele está vivendo. Esse momento mais próximo para ser aquele Luan Dias que sempre foi muito elogiado com a camisa do Água Santa. E o Luan Dias também projetou esse duelo contra o Ceará, se vai ser um jogo parecido com o do Amazonas, o último jogo do Guarani, atuando fora de casa. Estou vivendo assim um momento que numa crescente muito boa, né? Tendo bastante sequência de jogos, isso é muito importante para mim, poder se ajudar e ajudar principalmente o Guarani. A gente vai para lá para poder ir buscar essa vitória, né? A gente sabe que é um jogo bastante difícil, mas também o jogo do Amazonas, não sei se você viu, mas campo horrível, não tem como ter jogo no campo daquele, né? Mas infelizmente, né? O pessoal já estava acostumado, os jogadores já estavam acostumados, a gente já mais com o campo bem, né? E aí dificultou a gente ter essa posse de bola, né? Teve mais dificuldade a gente poder ter esse passe entre linhas, né? A gente estava dando muita bola longa porque realmente é o que o campo permitia, né? Então, eu tava ali para ajudar, né, cara? Como você falou, eu tava descendo para poder ajudar, marcar até o máximo ali que a gente conseguia, né? Mas
compensação ao Ceará, sei que acho que lá o campo tá muito bom, né? Não sei, mas a gente vai para lá para poder buscar essa vitória que é o mais importante pra gente. Esse o Luan Dias, que deve ter como companheiros de meio campo Gabriel Bispo e também Matheus Bueno. A tendência do time do Guarani, o mesmo que entrou em campo contra o Brusque na última rodada, com Vladimir no gol, Pacheco, René Santos, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias, João Vitor, Caio Dantas e também o Ayrton, formando o trio ofensivo do Bugre para enfrentar o Vozão. E quem vai trazer as informações do Ceará é o repórter Horácio Neto, da CBN Fortaleza, que traz todos os detalhes do Vozão para o duelo contra o Bugre. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Horácio Neto do Jornal Povo, da CBN aqui do Ceará, para trazer as informações do Ceará para esse confronto de logo mais na Arena Castelão contra a equipe do Guarani. O Vovô que tem alguns retornos importantes, a gente começa até falando dos jogadores suspensos, o Jean Irme, por exemplo, jogador de marcação, que aparece no Ceará pelo menos como uma opção em momentos circunstanciais do jogo, retorna de suspensão, mas dentre os dois o mais importante, Lucas Mugni, esse já deve até voltar como titular. O jogador que desde que o Léo Condé assumiu o time é um titular absoluto, vem jogando bem, vem recuperando seu bom futebol e deve voltar já entre os titulares para enfrentar a equipe do Guarani. O Ceará, além desses dois, tem expectativa de mais 2 retornos, e esse por questões de lesão. Barceló, vice-artilheiro do time na Série B, briga ali com a titularidade com o Saulo Mineiro, muitas vezes tem revezado, tende a voltar para esse confronto contra o Guarani. Outro também que pode ser que volte é o Richardson, mas até um destaque para essa questão da lesão desses dois jogadores em específico, o Barceló e o Richardson. Eles têm voltado da lesão e voltado ao DM pela mesma lesão. O Barceló numa lesão no adutor e o Richardson uma fascite plantar. Então não sei até onde é uma pressa na recuperação ou até uma recuperação paliativa. De qualquer forma, esses jogadores têm sim chance de retornar, mas ainda assim são dúvidas, ainda não é 100% de certeza voltar contra o Guarani. Para fechar, vamos trazer a escalação do Ceará, que deve contar justamente como eu falei, Lucas Mugni entre os titulares. Mas começando pelo gol, Richard no gol, na lateral direita o Rafael Ramos, a dupla de zaga com o Matheus Felipe e David Ricardo, na lateral esquerda o Matheus Bahia. Trio de volantes, o Lucas Mugni mais à frente, como quase um camisa 10, um meio armador, e mais atrás apoiando o Lourenço e o Deluca. O trio de ataque, Pulga na esquerda, Saulo centralizado e Ailon na direita, mas pode sim haver uma variação, tende até a haver uma variação do Ailon mais centralizado e o Saulo pela direita, e essa variação fica ocorrendo durante o jogo. Ficam alternando constantemente de posição para uma estratégia dependendo de qual equipe em frente, como disse o Léo Condé e o próprio Ailon e Saulo Mineiro na entrevista. Enfim, esse é o Boletim do Ceará, agradeço pessoal o espaço, tudo de bom e um grande abraço. Opa, Boa. Seja sempre bem-vindo. Horácio Neto lá da CBN Fortaleza, trazendo os detalhes do Ceará. 9 horas da noite a bola vai rolar e claro, com transmissão da CBN Campinas. Júlio. Parada duríssima, né, Fábio Chaib? O Guarani fora de casa ainda não venceu, né? O Guarani vem embalado aí de uma vitória contra o Brusque. Melhorou o rendimento, algo que nós cobrávamos há um bom tempo. Mas é uma situação ainda muito difícil, né, Fabião? E uma estreia do Alan num jogo contra o Ceará fora de casa, eu acho que as expectativas precisam ser moderadas. Sim, é o início de trabalho, justamente, estreia do Alan Al. E esse jogador que o Lupe entrevistou, o Luan Dias, é essencial para esse futuro do Guarani, né? O único meia que está no elenco bugrino, até tem uma reportagem no GE que acho que você compartilhou também, que mostra isso. O Luan Dias é a única opção nesse momento, então é bom ter cuidado com o jogador, um jogador mais criativo ali, tá subindo de produção nos últimos jogos, e o Guarani precisa muito dele para tentar essa retomada no segundo turno. Seria importante o Guarani conseguir uma vitória hoje fora de casa, né, contra o Ceará, mas o Ceará, é bom também saber que o Ceará tenta se aproximar do G4, né, tem 26 pontos agora, precisa de uma vitória para voltar a sonhar com a classificação. E depois da chegada do Léo Condé, outro time em relação ao do Wagner Mancini, quando foi demitido, né? Jogo parada difícil pro Guarani, mas agora em diante não tem que pensar muito. Tem que ir pro campo e tentar a vitória a qualquer custo, né? É isso, o Guarani precisa desse resultado justamente para tentar embalar pela primeira vez aí 2 vitórias seguidas. Seria muito bom terminar o primeiro turno com vitória. Acho que seria o cenário perfeito pro Guarani para mexer na confiança, para mexer aí também
diminuir um pouco a dificuldade, né, que é a situação de você sair da zona de rebaixamento, mas numa projeção conservadora, numa projeção mais realista, o resultado de vitória hoje é o menos provável. Sim. É o menos provável, né? Por ser um jogo fora de casa, o Ceará tá precisando dessa vitória. E um ponto que chama a atenção, até acompanhando um pouco dos torcedores do Vozão nas redes sociais, eles estão pedindo pés no chão, porque o Ceará só venceu o Guarani 2 vezes na história, né? Então, sempre tem aquele time que é pedra no sapato um do outro. O Guarani costuma encrencar as coisas lá pro Ceará. Tanto que no ano passado, quebrou um jejum de quase 4 décadas sem vencer na capital cearense. Fez uma boa vitória no ano passado o Guarani no começo do campeonato. Foi no PV, né? Foi no PV, não foi no Castelão. Mas uma situação totalmente diferente na época, né? O Guarani, naquele momento, começou o campeonato muito bem, embaladíssimo. Foi 3-0, né? 3-0. Agora uma situação oposta. Sim, e tem esse fator também, sempre quando estreia novos treinadores, não é uma regra isso, mas acaba sendo um fator de motivação também para os jogadores, a equipe acaba fazendo bons jogos também. Vamos torcer para aconteça isso com o Alan Al hoje à frente do Bugre. E lembrando que o Guarani ontem não entrou em campo, mas teve um resultado a favor, né? A derrota da Chapecoense para o Mirassol. Sim. A Chapecoense não escapa muito ali da parte de cima, da parte de baixo da tabela, mas como sendo o primeiro time na zona de rebaixamento. E o Guarani agora tem que olhar a tabela e jogar os jogos, né? Fazer pontos e olhar a tabela, porque vai ser fundamental para essa escapada. Só um detalhe em relação a Chapecoense, né, que também teve uma mudança no comando técnico. O Loser foi para o Atlético Goianiense. E o Tcheco, que era do Paraná, conquistou o título da divisão de acesso do Campeonato Paranaense com o Paraná. Foi anunciado ontem como o técnico da Chapecoense. Grande Tcheco. Jogou muita bola, hein? No Grêmio, principalmente, né? Sim. São Paulinos não gostam muito do Tcheco, né? 2008. Não, 2009. 2007. 11 horas e 46 minutos, daqui a pouco informações da Ponte. Agosto marca o início da temporada 2024-2025 do Vôlei Campinas. Vem aí Campeonato Paulista, Superliga, grandes jogos e muita emoção nas quadras aqui na CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomrioGrandedoSul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Estamos de volta, 11 horas e 49 minutos. Antônio Lupe, informações da Ponte Preta. E já começou a preparação para enfrentar o Coritiba na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo no domingo, dia 11, Dia dos Pais, 4 horas da tarde, lá no Alto da Glória, no estádio Couto Pereira.
Coritiba em crise e a Ponte buscando a primeira vitória como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro, o que não aconteceu no primeiro turno da segunda divisão do futebol brasileiro. O técnico Nelsinho Batista, ele foi perguntado na entrevista coletiva após a vitória em cima do Avaí por 1-0, o que ainda falta. Ele fala que tem trabalhado bastante para conquistar essa vitória, tão sonhada vitória, fora de casa. E além de muito trabalho, o que é preciso fazer para que a Ponte Preta consiga aí a primeira vitória atuando como visitante? Além disso, o treinador falou um pouquinho dessa mudança que ele fez no time da Ponte. O Ramon está no departamento médico, se recuperando de um problema muscular e pode retornar na próxima partida contra o Coxa. O Everton Brito, que é atacante, tem feito essa função no meio-campo. E o Nelsinho explica a mudança no formato da equipe, no esquema tático, com essa mudança de peça, a saída do Ramon e a entrada do Brito. Falta pra gente decidir na hora certa, né? Principalmente fora de casa. Eu acho que da maioria das partidas fora de casa, a equipe não jogou mal, jogou bem. Só que no momento decisivo, naquela bola que decide o jogo, nós deixamos escapar. E aí, logicamente, o adversário tem uma reação, né? Porque tem uma pressão da torcida. Então, eu acho que é continuar, é pôr a bola para dentro também, fora de casa, como nós colocamos aqui. Nós estamos jogando bem, como já disse, tecnicamente, taticamente, organizado, mas está faltando essa bola entrar para nós mais vezes. Porque o Ramon é um jogador que agride, ele quer pegar a bola e quer ir para frente muito rápido. E o Brito, ele sabe o momento de cadenciar o jogo, ele sabe o momento de dar uma velocidade na bola e ajuda a fazer uma marcação, né? Hoje ele foi muito importante, como essas últimas partidas que ele tem participado muito bem. Então é um jogador que nós ganhamos, né? Que a Ponte Preta ganhou, porque quando nós chegamos aqui ele tinha um problema de pubis. Graças a Deus o departamento médico curou e nós estamos contando com ele, né? E também contamos com o Dodô, lógico, 2 jogadores com características diferentes, mas são importantes para o grupo também. É importante também destacar essa recuperação que o Nelsinho tem feito com alguns atletas, né? O próprio Everton Brito, que estava com problema no pubis, agora retornou e virou aí esse coringa, né, no meio-campo da Ponte Preta. O próprio Emerson, não o Emerson Santos, o Emerson, né, que chegou da Inter de Limeira, ainda com poucos minutos antes da chegada do Nelsinho, e claro que por conta das lesões dos atletas de meio campo, ganhou espaço, inclusive fez um golaço contra o Mirassol. Enfim, o Nelsinho buscando aí alternativas para conseguir essa vitória fora de casa, para que a Ponte entre de vez na briga por uma vaga no G4. Ontem, com o empate do Vila com o Paysandu em 2-2, empate aí no apagar das luzes, o Vila entrou no G4 com 30 pontos. É claro que o Sport tem jogo a menos, mas hoje o Vila é o 4º colocado com 30, a Ponte Preta está na 9ª colocação com 26, ou seja, 4 pontos de diferença da Ponte para o primeiro time dentro do G4. Júlio. Perfeito, né? A Ponte definitivamente começa a querer brigar por mais, né, Fábio Chaib? Até o Sérgio Rafael citou hoje ao Globoesporte.com que, como a tabela está embolada, por que não pensar no acesso como objetivo? Claro, essa mentalidade que tem que ser da Ponte Preta agora, já superou os obstáculos do começo do campeonato, que pensava na parte de baixo da tabela, agora está numa situação mais confortável e tem que pensar realmente nesse objetivo, que é a classificação no G4 do Brasileirão da Série B. Segundo turno tá aí, a Ponte Preta tem que melhorar essa questão de jogar fora de casa. Nessa partida contra o Curitiba, primeira do retorno já, uma boa notícia para o Nelsinho, que não vai ter desfalques, né? Vai poder escalar a mesma formação, apesar das voltas dos jogadores que eram considerados titulares, né? O Pedro Rocha e o próprio zagueiro Matheus Silva na zaga. Então a Ponte Preta tem que pensar positivo realmente e imaginar uma classificação que muita gente vai perder ponto lá em cima, e a Ponte buscando essa embalar nesse segundo turno realmente, buscando essa campanha aí de acesso que seria muito legal pro futebol campineiro, né?
Sem dúvida nenhuma, vai ser uma missão que a Ponte tem agora de justamente equilibrar os jogos dentro e fora de casa, porque a grande diferença da Ponte hoje, de eu ainda não colocar a Ponte como uma candidata à parte de cima, é a falta da regularidade fora de casa. Apesar de que a Ponte tem jogado melhor fora. Né, contra o Sport, ela poderia ter feito 2-1 em vários momentos. Teve aquele fatídico lance do Gé, né, que ele erra o gol no cara a cara com o Kaique França, e depois a Ponte sofre a virada. Contra o Paysandu, a Ponte estava conseguindo controlar o jogo dentro da proposta dela, que era a proposta arriscada até a expulsão do Zé Mário. Zé Mário, hein? Deixa eu falar um negócio. Sumiu também, né? Esquece, né? Já foi? Às vezes, o Lupe, você ganha uma segunda chance, mas a terceira chance, cara... É muito difícil, né? Às vezes é mais difícil. Você tem que aproveitar bem a segunda chance. O cavalo, ele passa arriado uma vez só, então, né? Se você não montar... Esquece, não passa de novo. Então não sei se o Zé Mário vai ter uma nova chance, não. Com as boas atuações inocentes também na esquerda, né? Fica complicado pra ele também. Né? O próprio Risso voltou bem contra o Avaí. Ele teve aquele lance que gerou o contra-ataque do Potker, mas assim, tirando isso, ele fez um cruzamento bom ali pelo lado esquerdo, mas assim, tudo depende da evolução. Mas o Zé Mário eu também acho que não volta mais, não. Então, é duro, vai ser difícil. Vamos lá, Fábio Scheib, temos aqui alguns minutos ainda. Só lembrando, né, nosso famoso Giro Olímpico hoje. Giro Olímpico. A gente falou bastante já de surf. Sim. Falamos bastante do vôlei. Sim. Tá rolando skate de rua. As finais serão daqui a pouco. Não é skate street. Skate de rua. Tá. Literalmente esse é o nome. Às 4 e às 4 horas, com transmissão da CBN, Fábio Scheib, tem futebol feminino. Tem futebol feminino, Brasil e Espanha. Às 4h30 tem basquete masculino, Brasil e Estados Unidos. E tem o handball também no mesmo horário. Nossa, hoje é... Mesmo Cara, horário, dá pra variado, 4 horas, O problema é que não dá pra ver todos ao mesmo tempo, né? Mas a CBN vai transmitir Brasil e Espanha. Dá sim, cara. Opa! Mas dá demais. Não ficar atento, Radinho na CBN, olho na tela da IPTV, porque o que acontecer de mais importante, as câmeras vão mostrar. Isso sim. Então dá pra acompanhar um pouquinho os flashes, de tudo. Né? E hoje também tem um confronto já, né, da volta da Copa do Brasil. O Vasco da Gama. E nada mais. Enfrenta o Atlético de Goiás na estreia do professor Humberto, hein? Na reestreia, né, do professor Humberto Louser. Não sabia que já acertou, já falou, já deu entrevista, já treinou, já comandou. E a entrevista do Adson. Já tá ameaçado, nem começou, ele já tá ameaçado. Do presidente do Atlético Goianiense. Mas ele fala, mas assim, ele é a moda antiga, né? Não, mas ele é um cara que ele não tá nem aí. Não. Ele fala o que tem que falar e se doer, e se alguém ficar mordido, ele não tá nem aí, ele manda embora. Fala, então vai embora. É o jeito dele. E desse jeito que o Atlético voltou ao cenário nacional. É um dos candidatos a rebaixamento? Mas aí ano que vem sobe de novo. Sim. Então, assim, é complicado. Mas hoje tem Vasco e Atlético 1-1 no jogo da ida, né? Ou 0-0? 1-1. 1-1. Gol do Verratti no finalzinho, empatou pro Vasco. E falando um pouco dos times de São Paulo que também pensam na Copa do Brasil, Palmeiras que tenta a volta do atacante Estevão, do garoto Estevão, né, que está fora por entorse no tornozelo. Palmeiras tem a difícil missão de virar o confronto contra o Flamengo amanhã. O primeiro jogo 2-0 pro Flamengo no Maracanã. Palmeiras tentando contar com a volta do Estevão para ser uma solução para essa virada. Já o Corinthians também conta com muitos desfalques para a partida contra o Grêmio amanhã em Curitiba, o jogo, viu, Julio? A Arena do o Couto Pereira, a Arena do Grêmio não está disponível ainda. Provavelmente no dia 18 contra o Bahia já vai ser liberada. Mas o confronto de amanhã, Corinthians e Grêmio no Couto Pereira. O Yuri Alberto, que passou por uma operação na vesícula, o Ranielli e o Alex Santana estão fora, todos por contusão. Ramon Dias, então, montando uma equipe aí para tentar superar o Grêmio amanhã. Primeiro jogo 0-0 em Itaquera. O São Paulo já está mais tranquilo essa semana, né? O Tricolor ganhou por 2-0 do Goiás no Morumbi na semana passada e joga em Goiânia na quinta-feira. Todos os titulares à disposição do Zubeldia, que deve poupar alguns. A boa vantagem do São Paulo. São Paulo tem uma boa vantagem aí, deve confirmar a classificação. E já o Santos está atrás do La Quintana, do Bragantino, atacante do Bragantino, uruguaio. O Santos tentou empréstimo até o final do ano para dar mais rodagem pelo La Quintana. E o Santos que fechou também patrocínio, a renovação de patrocínio com a Umbro até o final de 2026. Segundo a diretoria, o melhor contrato da história. O Goiás está sem técnico, mandou o Márcio Zanardi embora depois da derrota para o Novo Horizontino.
Anderson Moreira. Nossa, Foi fica colocado nessa só. na mira, Nossa, que chatice mas isso. parece que tem um profissional que estava em Goiânia, é de Ribeirão Preto, mas não deve nem voltar. Quem que é? Wagner Mancini pode assumir também o Goiás. Meu Deus, tava no rival. Tava no Atlético. Meu Deus do É céu. bom que pra imobiliária é bom, Cara, porque não Goiânia, precisa o inquilino ó, não sai, entendeu? Campinas gosta de se superar. Campinas é cheio dessas, né? O Guarani tá no 5º técnico no 8º mês do ano. Agora, a Goiânia também, eu vou te falar um negócio. O pessoal gosta. É uma... É, os mesmos nomes. Eles sempre. ficam rodando entre os três, né? Aqui, pelo menos, dificilmente um sai do Guarani, vai pra Ponte ou vice-versa, né? Lá não, o cara sai do Vila, vai pro Goiás, aí o do Goiás é pro Atlético. Fica nesse giro entre eles, uma coisa impressionante. Então é isso, gente. Você sabe também quem que o Goiás colocou na mira? Quem? Felipão. Olha só. Também Luiz tá Felipe querendo... Scolari. Luiz Felipe Scolari. Legal. E ele tem uma ligação muito forte com o Goiás e com Goiânia, hein? Ele trabalhou no Goiás há um tempo, antes de ir pro Juventude, se não me engano. E depois, e ele tem muitos imóveis na capital. Então, ele pode... E ele tem uma ligação porque o Ailê morreu, o grande ídolo, né? Um dos maiores dirigentes do futebol goiano. Ele tinha uma ligação muito boa com o Ailê. O Ailê, a gente coloca na galeria de ídolo? Do Goiás? É. Sim. Mesmo sendo um dirigente. Mesmo né? sendo dirigente. O nome da serrinha é Ailê Pinheiro. É Ailê Pinheiro, Tem porque uma imagem dele atrás, né? Ele mudou, né, a visão de futebol do Goiás. O Goiás era um time que ali tava sempre jogando Série B, Série B, e ele mudou a prateleira. Muito bem, gente, encerramos aqui então o nosso CBN Esportes. 4 horas tem Brasil e Espanha e hoje às 9, Ceará e Guarani, com transmissão aqui da nossa equipe. Grande abraço. Até Valeu! CBN Esportes Campinas. Rede CBN, top de 5 segundos.